Autodomínio, o elogio da temperança, de Francisco Faus, parte 11. As forças da vontade. Narração Beth Gravina. Voltemos sim. Como dizíamos? Lembra-se? Dizíamos que o fortalecimento da vontade se opera por um duplo caminho. Primeiro, forjando-a como uma espada na fornalha da graça de Deus. Depois, lutando por adquirir com garra e mortificação o autodomínio. Estes dois pontos vão ocupar praticamente todas as páginas que nos restam até o final destas considerações. Mas antes de abordar o primeiro, vou lhe pedir, com certo constrangimento, que me permita abrir um novo parêntese. Mais um? Desculpe-me, mas não acha que está abusando? Olhe que de parêntese em parêntese, acabamos por perder o fio da meada, justamente o que eu tentava evitar há um instante. Tem razão, mas mesmo assim, deixe que me justifique. Acho que você e os outros leitores vão desculpar-me se digo em meu favor que esta segunda digressão só a faço para resumir de modo claro os ensinamentos de São Tomás de Aquino, já mencionados no início desta obra, que vão ser a pauta ou roteiro das próximas páginas. Senão, temo que algum outro leitor se desnorteie e aí sim me critique, dizendo, por exemplo, por que o senhor agora, ao falar da temperança, se concentra tanto na exposição como nos exemplos, quase que exclusivamente na gula e na castidade. Não afirmou antes que várias outras coisas muito interessantes, como a mansidão, a modéstia, o descanso, o cuidado da forma física do corpo, etc., entram dentro do campo desta virtude? E então eu responderia, sim, é verdade, eu disse isso, mas também já disse que seria materialmente impossível tocar todas essas teclas no breve espaço deste caderno. Além disso, deixe-me recordar-lhe de novo que São Tomás de Aquino ensina que a temperança governa com as luzes da razão e da fé, os desejos relacionados com a conservação do indivíduo e a conservação da espécie, ou seja, os referentes à comida e à bebida e os referentes ao sexo, desejos, por certo, fortemente arraigados na natureza que, por proporcionarem um prazer intenso, atraem o homem com grande força e podem arrastá-lo facilmente para fora dos trilhos da razão e do bem. Uma vez esclarecido isto, chega de rodeios e entremos em matéria. A fornalha de Deus. O fortalecimento da vontade, dizíamos, consegue-se, antes de mais nada, forjando-a, como uma espada, na fornalha da graça de Deus. Você já viu uma forja? Eu vi uma porção delas. Inclusive, faz um ano, vi num sítio em Ibiúna uma dessas que são como braseiros portáteis e que se utilizam carregadas numa picape para preparar ferraduras novas para os cavalos em qualquer lugar, como quem troca o pneu de um carro no meio da rua. Mas seja como for, forja portátil ou enorme crisol da Cozipa, sempre é preciso aquecer o metal e deixá-lo em brasa para poder dobrá-lo, moldá-lo, dominá-lo à vontade e com facilidade. Tente dobrar ferro frio e verá que não só é inútil como perigoso, o ferro vai quebrar. Assim acontece com a alma. A frio, sem metê-la na fornalha da graça de Deus, pouco ou nada se consegue. A alma esforça-se, mas quebra. Daí a necessidade absoluta que tem de alimentar-se constantemente das fontes da graça, que são os sacramentos, sobretudo a confissão e a comunhão, de fortificar-se com a oração humilde, implorando a graça do Espírito Santo e de merecê-la mediante o amor de Deus com que cumprimos os deveres diários. Tudo isso, sacramentos, oração, mérito das boas obras, nos obtém graça, traz-nos o fogo do Espírito Santo. São Paulo via esta realidade cristã com uma clareza solar. Provavelmente lembra-se das palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Quando escrevia aos Coríntios, toda nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3, 5.
e lhes expunha com confiança a sua experiência pessoal. Atormentado por um aguilhão da carne, talvez uma doença, que o perturbava muito, 3 vezes suplicou ao Senhor Jesus que o livrasse. Mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Por isso, com grande confiança, podia exclamar: posso tudo naquele que me dá forças. Filipenses 4, 13. São Paulo entendeu perfeitamente que a santidade não é uma questão de musculação espiritual, como se tudo se resolvesse só na base de fazer força. Muitos dos que desanimam de chegar a vencer a gula ou a impureza, abatidos por frequentes reincidências, caem nesse pessimismo porque confiaram demais nas suas forças e não se apoiaram em Deus como deveriam ter feito desde o princípio. Esqueceram-se de que, como diz São José Maria Escrivá, toda nossa fortaleza é emprestada. É interessantíssimo acompanhar nas Confissões de Santo Agostinho as lutas e angústias que este santo tão humano experimentou, até conseguir controlar as paixões desregradas da gula e do sexo, paixões em que andava envolvido como em uma teia de aranha durante tantos e tantos anos. Cheio de humildade, reconhece nas suas confissões que nunca chegou a controlar inteiramente a gula. Que consolo! Em termos, lembre-se de que ele era muito humilde e exigente consigo mesmo, por isso uma pequena falha parecia-lhe enorme. Seja como for, vamos escutá-lo encadeando citações da sua autobiografia espiritual. Deus concede-nos muitas graças quando rezamos, escreve, e tudo o que de bom recebemos, recebemo-lo das suas mãos. Nunca fui beberrão, mas conheci muitos beberrões que se tornaram sóbrios graças a Deus. Portanto, é obra de Deus que não se tornem bêbados os que nunca o foram. É obra de Deus que continuem a não sê-lo os que antes já foram. E é obra de Deus, finalmente, que uns e outros saibam a quem devem agradecê-lo. Referindo-se ainda à gula, acrescenta um pouco mais adiante: vejo-me continuamente em tentações e luto todos os dias contra a concupiscência do comer e do beber. Não é coisa que se possa cortar de uma vez, mediante a firme decisão de não recair. Quem é que não se deixa levar às vezes um pouco além do estritamente necessário? Quem nunca se deixa levar é um homem grande, que dê graças a Deus. Eu certamente não o sou, porque sou pecador, mas também dou graças a Deus porque pelos meus pecados intercede diante de Deus aquele que venceu o mundo, Jesus. A minha única esperança, a minha confiança é a misericórdia de Deus. Bonito, não é? Tudo em Santo Agostinho mexe com o coração, suspira o leitor, porque ele era um coração enorme, um homem de um amor e uma sinceridade tocantes. Quanto às suas lutas para vencer o vício da sexualidade desordenada, o que conta também nos comove profundamente. É uma experiência que hoje poderia iluminar, modificar e encher de alegria os caminhos de muitos e de muitas. As palavras decisivas de Santo Agostinho sobre a sua luta por ser casto e a experiência que daí tirou são as seguintes: ninguém pode ser casto se Deus não lhe concede. Mas Deus lhe concedeu, porque o pediu com muita humildade e insistência, e se esforçou ao máximo para arrancar esses vícios que tinham penetrado como raízes agressivas por serem hábitos fortes na sua carne, na sua sensibilidade e na sua alma. Transcrevo agora mais alguns trechos das confissões que nos fazem assistir às emoções desse grande combate. Quando Agostinho já estava decidido a fazer-se cristão e a mudar de vida, sentia que as velhas paixões, minhas antigas amigas, puxavam-me pela minha roupa de carne e me diziam em voz baixa: queres deixar-nos? Já não estaremos mais contigo nunca, nunca. A partir de agora, nunca mais poderás fazer isto, nem aquilo.
e Agostinho estremecia, mas reagia pensando no exemplo de muitos cristãos de todas as idades que viviam bem a castidade e dizendo-se a si mesmo: por que não hás de poder tu o que esses e estas puderam? Achas que eles e elas o podem com as suas próprias forças? Não é antes com a força do Senhor que podem? Por que procuras apoiar-te em ti mesmo, se não consegues sequer permanecer em pé? Joga-te nos braços de Deus, não tenhas medo. Ele não se retirará para que caias. Joga-te na certeza de que Ele te receberá e te curará. E assim foi. Deus curou e ele tornou-se exemplarmente casto, a ponto de poder afirmar, muitos anos depois, com a maior simplicidade, que não se lembrava de ter cedido a mais nenhuma tentação carnal. Por isso exclamava, agradecido e confiante: amor, que sempre ardes e nunca te apagas, amor, meu Deus, acende-me, mandas-me viver a continência, dá-me o que me mandas e manda-me o que quiseres. 15 séculos depois, a experiência cristã continua a ser a mesma, de maneira que os santos não mudaram de parecer e ensinam exatamente o que Agostinho ensinava. Não se pode ter uma vida limpa sem assistência divina, dizia São José Maria Escrivá. Deus quer que sejamos humildes e peçamos o seu socorro. Não é possível separar a pureza, que é amor, da essência da nossa fé, que é a caridade. O renovado enamorar-se de Deus, que nos criou, que nos redimiu e que nos toma continuamente pela mão. Em consequência, aconselhava, como meios principais para viver a castidade, a frequência dos sacramentos, de modo particular a confissão sacramental, o trato assíduo com o Senhor através da Eucaristia, uma terna devoção a Nossa Senhora para que ela nos obtenha de Deus uma vida santa e limpa. Ao mesmo tempo, indicava como meios para vencer as tentações e firmar a castidade, entre outros, a temperança, a mortificação dos sentidos e a penitência. Estes conselhos pertencem já à segunda vertente da luta por conseguir uma vontade forte, a mortificação que leva ao autodomínio. Confesso que estava impaciente por ouvi-lo frisar que por mais que rezar seja imprescindível, insubstituível, prioritário, a oração não dispensa o esforço pessoal. Acho que não dá só para rezar e depois ficar na rede. Evidente, precisa-se de um esforço, de uma luta constante por alcançar o domínio de si mesmo, uma luta praticada sobretudo por meio da mortificação. Assim, correspondemos à graça, à assistência que Deus nos dá. Mas, amigo leitor, veja o índice desta obra, pois é disso mesmo que vamos tratar no próximo capítulo. Como me diz que veja o índice se ainda estamos escrevendo esta obra? Deixe de brincadeira, você e eu já estamos com um livrinho impresso nas mãos. Autodomínio e mortificação da gula. Quando São Paulo escreve ao seu colaborador Tito, colocado por ele à frente das comunidades cristãs na ilha de Creta, fala-lhe das maravilhas da graça do Espírito Santo que nos foi dada como fruto do sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz e diz: com efeito, a graça de Deus manifestou-se para a salvação de todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com autodomínio, justiça e piedade, aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito 2, de 11 a 13. Nós cristãos, já no batismo, recebemos a graça como um puro dom divino. Com ela, o Espírito Santo nos ajuda, nos guia e nos ensina o caminho do amor. É muito interessante que São Paulo coloque como uma das primeiras lições práticas desse caminho abandonar as paixões mundanas e viver neste mundo com autodomínio. Bastaria isso para nos darmos conta da importância que Deus concede ao autodomínio, à temperança, à sobriedade,
não porque seja a virtude principal, pois a primeira de todas, sem dúvida alguma, é a caridade, ou seja, o amor. Se não tiver amor, diz o próprio São Paulo, nada me aproveita. 1 Coríntios 13, 3. Mas por que o autodomínio é uma condição prévia para tudo, da mesma forma que é a humildade? Sem autodomínio, a vontade fica inconsistente, e em cima dessa base quebradiça, qualquer outra virtude que se queira edificar afunda-se. Por isso mesmo, desde o começo do cristianismo, deu-se um valor inestimável ao domínio próprio, sempre com auxílio da graça divina, a temperança, a sobriedade. Jesus começou dando-nos exemplo com seus 40 dias de jejum no deserto antes de iniciar a vida pública. É interessante, neste sentido, verificar que na mesma carta a Tito, a primeira coisa prática que São Paulo pede aos anciãos, responsáveis por comunidades cristãs, é que sejam sóbrios, e aos jovens que sejam morigerados, moderados. Tito 2, de 2 a 6. Como diriam os antigos, é coisa digna de se notar. E falando dos antigos, você sabe quem é João Cassiano? Nunca ouvi falar. É pena, foi um monge cultíssimo do século V, em parte contemporâneo de Santo Agostinho, abade de um mosteiro fundado por ele mesmo em Marseille, e o primeiro autor sistemático de livros de espiritualidade cristã em latim, a língua falada na época no Ocidente. São famosas e frequentemente reeditadas as suas obras Instituições Monásticas e Conferências, Collationes. Pois bem, no livro 5 das Instituições, falando da santidade, diz o seguinte: o primeiro combate que devemos empreender é contra o espírito de gula, contra a concupiscência da excessiva comida e bebida. Muito insiste em ambos os livros na importância da moderação, da abstinência e da prática cristã do jejum, mas tem uma mente suficientemente esclarecida para perceber que estes atos de autodomínio em matéria de comida e bebida não são um fim em si mesmos, são apenas meios. Imprescindíveis, mas meios. Para quê? Veja a explicação. É preciso frisar que a abstinência corporal não tem outra razão de ser senão conduzir-nos à pureza do coração. Aqui Cassiano fala do coração em sentido bíblico, o que é o mais comum entre os autores espirituais, isto é, como sinônimo da alma, da mais profunda interioridade espiritual do ser humano. Avançando em alguns séculos, cheguemos até um dos principais escritores de espiritualidade em língua portuguesa, o padre Manuel Bernardes. Quem não ouviu falar desse autor clássico dos séculos 17 e 18, que muitos colocam no nível do padre Antônio Vieira? Também o padre Bernardes, na sua famosa obra Nova Floresta, pergunta: sendo certo que o primeiro passo da vida espiritual é sair-se da cozinha e despensa, que progressos na vida espiritual suporemos tem feito quem tiver o coração na cozinha e despensa? Essa é boa. Apanhou-me. Eu me pego pensando na comida e bebida, o que vou comer hoje em casa ou na lanchonete, que porcaria vou comprar no shopping, que cerveja vamos tomar na happy hour. E pensando na despensa, estou certo de que atualmente o padre Bernardes falaria da geladeira. Todas as noites, antes de ir para a cama, dou uma passadinha pela geladeira e às vezes, se custa dormir, levanto-me no meio da noite e lá vou de novo me lamber como um gato após um bom repasto. E sabe que todas as manhãs, logo ao levantar, tomo sem falta o meu suco de laranja, cenoura, beterraba e mel? Será que tem um coração na cozinha e na despensa? Bem, não creio que muito não, só um pouquinho. Mas é provável que se você e eu parássemos um pouco para refletir, nos assustasse verificar que o nosso coração está muitas vezes mais apegado aos prazeres da comida e da bebida do que, por exemplo, a dedicação carinhosa e cheia de iniciativas à nossa família, às boas amizades e, o que é mais sério, a Deus. Eu também às vezes me pego sonhando na sobremesa de um dia de celebração especial. Que vergonha! Mas prossigamos.
Lembra-se com certeza de que começamos estas páginas analisando 4 tipos de gulosos, maníacos por comida e bebida, e de vários deles ponderamos com tristeza que viviam para comer e não comiam para viver. Não vamos agora insistir nas considerações já feitas. Vamos limitar-nos a formular uma pergunta. Que posso fazer para não ser escravo da gula? Toda a vida da alma fica prejudicada se a gula nos domina. Lembro-me de que, quando era criança, no colégio, nos incutiam uma verdade por meio dos versos ingênuos de uma fábula, cujo autor já não saberia recordar. A um favo de doce mel, 10.000 moscas acorreram, que por gulosas morreram, presas as patas no mel. Outra, em gostoso pastel, enterrou-se e lá se fina. Assim, se bem se examina, os humanos corações vão morrendo nas prisões do vício que as domina. Para ser franco, não é aquela grande poesia, mas faz pensar. Sim, faz pensar que é preciso desgrudar as patas do mel. E isso só se consegue com a mortificação, sabendo dizer não e renunciando com alegria, ainda que custe, a uma série de prazeres, porque vale a pena como meio para alcançar um bem maior, que é o autodomínio. Com isto, entramos em cheio na pergunta que formulávamos: que posso fazer para não estar dominado pela gula? Uma boa resposta está nessas palavras do livro Caminho, de São José Maria Escrivá. Vontade é uma característica muito importante. Não desprezes as pequenas coisas, porque através do contínuo exercício de negar e te negares a ti próprio nessas coisas, que nunca são futilidades nem ninharias, fortalecerás, virilizarás, com a graça de Deus, a tua vontade, para seres, em primeiro lugar, inteiro senhor de ti mesmo, e por aí que se vai vencendo a tirania da gula e de tantas outras coisas. Olhe, achei muita graça num teste de sobriedade que os monitores de um clube para garotos de 10 a 12 anos aplicavam aos meninos. Queriam ajudá-los a ter uma formação integral e sabiam que não a poderiam dar se descurassem a autodisciplina dos rapazinhos, se não os fossem limpando de caprichos e vontades, ensinando-lhes a praticar o domínio próprio na base da mortificação. O teste fazia, entre outras, as seguintes perguntas: assalto a geladeira logo que chego a casa, à tarde ou à noite? Faço as refeições com um refrigerante bem gelado e, evidentemente, nunca com água natural potável? Estabeleci uma lista de comidas tabus que não como nunca. Se a minha mãe serve uma dessas comidas, reclamo na hora. Digo mais de 7 vezes ao dia: não gosto, não estou com vontade. Compro no mínimo um chiclete por dia. Reclamo energicamente se a sopa está muito fria ou muito quente. O teste dos adolescentes serve também, em boa parte, para adultos. Com certeza, porém, servem totalmente para os adultos diversos conselhos que dava São José Maria Escrivá. Selecionados de várias das suas obras, sem ordem especial, eu vou classificá-los para melhor nos entendermos. Primeiro, habitualmente comes mais do que precisas. E essa fartura, que muitas vezes te produz lassidão e mal-estar físico, torna-te incapaz de saborear os bens sobrenaturais e entorpece o seu entendimento. Que boa virtude, mesmo para a terra, é a temperança. É verdade que habitualmente muitos comem bem mais do que precisam e a digestão pesada não é, de certo, a melhor ajuda para permanecer acordado, de bom humor e para trabalhar. Mas a coisa vai mais longe e eu vou pedir licença para inserir aqui alguns comentários um pouco extensos, mas muito finos, de Gustave Thibon. Este filósofo francês, pai de família e agricultor, faz um diagnóstico arguto da nossa sociedade de consumo. A civilização moderna, escreve, cultiva todos os nossos desejos, mas não cuida de ensinar-nos o bom uso dos bens que desejamos. Passa a falar da gula e diz: toda boa digestão exige 2 condições:
Primeiro, o discernimento, que consiste em não comer qualquer coisa, e segundo, a moderação, que consiste em não comer demais. A glutonaria cega produz a inapetência, após o que a doença e o médico não demoram em impor-nos um regime incomparavelmente mais severo. Se não soubermos unir a abundância exterior com a disciplina interior, a própria abundância nos será arrebatada. Focaliza também este autor a situação de tédio que o consumismo provoca. Não é falta de alimento a causa do tédio, mas a inapetência, e o que cria a inapetência é a saciedade. O tédio é como uma toxina segregada pela abundância mal assimilada. A pior miséria do homem não é a de não ter nada, mas a de não querer nada. Então, procura um remédio para a inapetência, não no jejum, que lhe devolveria o gosto pelos verdadeiros alimentos, mas em excitações artificiais, cujo efeito se apaga rapidamente, pois ao não corresponderem a nenhuma necessidade material, agravam em profundidade o mal que parecem aliviar superficialmente, o que acaba exigindo meios ainda mais adulterados e mais nocivos. É assim que se opera a escalada da falsa evasão, até se chegar ao recurso da droga, desfecho normal dessa fuga para o irreal, em que o homem encontra um último refúgio contra o tédio na dissolução da sua personalidade. Se, conforme a expressão forte do catecismo, a condenação eterna consiste em perder a alma, os paraísos artificiais são já aqui uma prefiguração do inferno. É uma pena que tantos tenham esquecido que a moderação, a temperança, além de trazer bem-estar físico e saúde, tem outra consequência extremamente agradável, que São José Maria resume assim: não reparaste que as almas mortificadas, pela sua simplicidade, até neste mundo, desfrutam mais das coisas boas? Para quem não se abandona à gula no comer e no beber, para quem não abusa, as pequeninas novidades à mesa, os pequenos extras num aperitivo, num restaurante, numa festa ou numa viagem, trazem uma bela alegria, um sabor singelo de surpresa, mas esses mesmos alimentos e bebidas só causam nojo ou passam despercebidos a quem deles já está saciado. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.